Olá, pessoal. Eu sou a professora Daniela Patrícia Vaz, sou fisioterapeuta e coordenadora do curso de fisioterapia da Sumaré, lá na Unidade 2. E eu queria perguntar para vocês sobre incontinência urinária. Já ouviram falar a respeito? Né? A incontinência urinária, ela é uma disfunção miccional que pode afetar muito a vida de mulheres e de homens. Não pensem vocês que afeta só as mulheres no pós-parto ou só as mulheres mais idosas, porque é isso que o pessoal tem muito na cabeça. A incontinência urinária é normal em idosa, né? Mas a incontinência urinária, ela não é promovida pelo envelhecimento. Pelo contrário, né, ela pode ser prevenida para que isso não ocorra no envelhecimento, tanto da mulher quanto do homem, tá? Essa disfunção miccional, ela pode ser promovida em alguns casos, por exemplo, em micção de esforço. Então, se você tem uma incontinência por esforço, por que ela pode ter sido provocada? Então, você carrega muito peso, você até mesmo, né, segura muito a sua urina por muito tempo e aquele peso fica sobre a sua musculatura pélvica e depois de tanto ficar armazenada, tem que fazer um esforço maior para que essa micção aconteça, tá? Isso pode promover, então, essa incontinência urinária. Então, principalmente para as mulheres, não fiquem segurando muito a vontade de urinar, tá? Isso não é benéfico para a nossa saúde pélvica, porque a bexiga feminina tem uma diferença anatômica com relação à bexiga masculina. Vejam, a mulher tem a bexiga que armazena a urina. E tem o útero sobre a bexiga, que pesa sobre ele, tá? Então nós já temos a mulher já tem, né, digamos que um ponto negativo ao seu favor. Já tem um órgão sobre ele. E a mulher que tem filhos tem um peso maior sobre essa bexiga. Coisa que não ocorre no homem. Por quê? A bexiga masculina não tem órgão sobre ela. E também, o que tem a favor? Tem uma próstata que está embaixo dessa bexiga. Então, a mulher tem um órgão que fica pesando sobre a bexiga e o homem tem um órgão que ajuda a sustentar a bexiga. Claro que não é essa a função da próstata, mas digamos que com relação à mulher, o homem teria uma vantagem. Mas por que o homem também pode sofrer com incontinência urinária? Primeiro, por esforços inadequados. Então, carrega muito peso, né, faz muito esforço da região pélvica e que acaba, né, afundando essa estrutura. Ok, tem um relaxamento maior, né, da região. Então, pode sofrer com incontinência urinária, assim como a mulher. E qual é o outro caso que o homem pode sofrer de incontinência urinária? Em casos, né, de cirurgias da próstata, em retiradas, independente de qual o motivo. Mas quando você sofre, né, uma prostatectomia, a retirada da próstata, a bexiga masculina perde essa sustentação, perde musculaturas, né, e perde também a inervação que está ao redor. Então pode sofrer com incontinência urinária. Além disso, né, pode ser uma incontinência urinária mista, então é uma incontinência que teve, né, por exemplo, problemas de esforço e teve um parto de uma criança muito grande, então sofreu aquele esforço muito aumentado, né, e ainda teve um relaxamento de musculatura, ou já teve problemas anteriores que se agregaram àquele parto, né, com muito esforço, tá? Outra coisa que pode acontecer para as mulheres, então, é nesse pós-parto. Por que pode acontecer essa incontinência nas mulheres? Pode ser por envelhecimento? Pode, tá? Pode ser por esforço? Pode. Pode ser por partos subsequentes, então engravidou muitas vezes, assim, uma em seguida da outra, e teve muito esforço, né, para o nascimento desses bebês? Pode, tá? E pode ser por cirurgias. Então, pode ter cirurgias que mexam com a musculatura do assoalho pélvico, assim como a cirurgia no homem, né, que é a prostatectomia, que retira aquele órgão que ajuda na sustentação. Então, são diversos os fatores que podem levar a uma incontinência urinária, que não só o envelhecimento. Então, além do envelhecimento, temos outros fatores. Mas só que eu tenho uma notícia boa para você, né? Não precisa, né, achar que
acabou tudo. Porque muitas mulheres e muitos homens não procuram ajuda, por quê? Por vergonha. Um fator é a vergonha e o outro fator é por achar isso é normal na minha idade. Ou isso é normal por conta do que eu já passei. Foram 6 partos um atrás do outro. Ou, né, eu tive um parto que foi muito esforço e, além de tudo, teve que fazer aí, né, a colocação de um fórceps. Então, que acabou, né, prejudicando demais a minha musculatura pélvica. Então, é normal. Né? Isso não é uma verdade. Primeiro, que isso não é normal. E segundo, que isso pode ser tratado, tá? Então nós podemos viver de uma forma diferente, mesmo quando a incontinência urinária se instala. É claro que eu posso prevenir isso. E aí é onde entra o meu vídeo de hoje. A fisioterapia do assoalho pélvico. Existe fisioterapia para assoalho pélvico, ou seja, existe fisioterapia para prevenir, né, e para melhorar, né? Então eu tenho prevenção e tenho tratamento dessa incontinência que pode estar instalada. Então não fuja, né, de um tratamento ou não ache que isso é normal. Tem solução, né? Então muitas pessoas se isolam não por conta do coronavírus, mas se isolam socialmente por quê? Não pode dar uma risada mais forte que acaba liberando urina. Não pode tossir que acaba liberando urina. Não pode espirrar que libera urina, que acaba tendo essa micção contra a sua vontade. Mas por falta de força nessa musculatura pélvica, acaba sofrendo com incontinência urinária. Então nós temos, né, tratamento para isso. E olha que legal, o tratamento fisioterápico é um tratamento indolor, é um tratamento de baixíssimo custo e é um tratamento eficaz, sem contar que é um tratamento não cirúrgico, ou seja, não é um tratamento invasivo, você não vai passar por cirurgias para melhorar esse problema, né, que está afetando socialmente a sua vida e que está afetando psicologicamente a sua vida. Então, nós temos aí um tratamento eficaz e que faz com que você, né, não passe por sofrimentos aí para a melhora do seu problema. Então, incontinência urinária tem solução e uma solução simples, tá? Por conta, então, de não procurar ajuda, é que muitas pessoas acabam sendo levadas até processos cirúrgicos. Mas nós temos tratamentos que vão desde propriocepção, tá? Então, que vão fazer com que a pessoa sinta melhor ou entenda como aquele músculo é usado. Tá? E com essa propriocepção vai ter um estímulo melhor, então você vai saber exatamente qual é a musculatura que você deve usar para melhorar a sua incontinência urinária. E a atuação da fisioterapia é direta onde? Na musculatura do assoalho pélvico. Para quê? Para que exista prevenção e para que exista tratamento dessa incontinência urinária. Como que a gente faz isso? A gente faz, né, essa fisioterapia do assoalho pélvico em mulheres e em homens para quê? Para melhorar, né, a conscientização corporal. Então, quando eu conheço meu corpo num todo, eu consigo atuar aquilo que é necessário para mim ou atuar naquilo que é necessário para mim. Então, quando você se sente incomodado porque seu braço é fininho, você vai lá na academia e faz musculação para que você tenha uma hipertrofia. Quando eu me sinto incomodada porque o meu músculo é fraco demais e não consegue fixar, segurar a urina, eu posso treinar essa musculatura, assim como eu treinei o meu bíceps para uma hipertrofia. Então, eu melhoro essa condição para que essa musculatura sustente a minha bexiga de uma forma diferenciada e comprima também de uma forma diferenciada quando não quero que a urina seja drenada para o meio externo. Ok? Então, nós conseguimos esse trabalho com uma conscientização corporal, com uma reeducação vesical e da musculatura desse assoalho pélvico, né? Nós conseguimos uma melhora do tônus muscular do períneo. Então, eu vou conscientizar você que esse períneo existe, que esse músculo do assoalho pélvico existe e o que ele consegue fazer, qual é o tipo de contração que ele consegue realizar. Fazendo isso, você vai exercitar essa musculatura.
Exercitando essa musculatura, você vai ter força na região, o que vai o quê? Melhorar essa incontinência urinária e acabar com ela. Além disso, se eu acho que eu posso sofrer com isso, o que eu vou fazer? Eu vou prevenir. Então, se eu conheço o meu corpo, se eu sei qual é a contração que esse músculo pode, né, realizar, assim como eu posso fazer com que eu não tenha uma flacidez muscular numa região que eu não gostaria que ela existisse, eu também posso treinar a minha musculatura de assoalho pélvico e de períneo, para quê? Para que não aconteça essa flacidez regional. E aí eu consigo permitir, né, na verdade, prevenir, né, com que essa incontinência ocorra, mesmo que eu tenha tido vários partos. Na verdade, isso vai auxiliar o meu parto. Eu vou ter mais força para um parto. E no caso do homem, mesmo que ele venha a perder a próstata um dia, por diversos motivos, ele tem consciência corporal, ele tem, né, força nessa musculatura e o pós-cirúrgico será muito mais rápido para esse homem e para essa mulher que pode ter passado aí por um processo de fórceps, por exemplo, ou por um parto complicado demais, além do fórceps, né? Só por esforço, tá? Então, nós temos aí uma musculatura de assoalho pélvico que pode ser exercitada, que pode ser treinada, que pode ser estimulada, prevenindo e tratando a incontinência urinária, né? Nós estamos passando por um processo difícil, né, de adaptação. Nós estamos passando por um processo aí de confinamento social. E o que nos move é saber que tudo isso vai passar. Hashtag Somos Sumaré.